Ele acaba fingindo que namora sua amiga do trabalho. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora. Tudo começa em uma agência de viagens internacionais. É lá que conhecemos nosso protagonista, Yuri, um cara que é praticamente o estereótipo do nerd solitário, óculos no rosto, calado, introvertido e com zero habilidades sociais. No meio disso tudo, surge sua colega de trabalho, Rika. Ela é fria no jeito, mas trabalha em um nível profissional premium. Só que calma, aqui não tem romance instantâneo nem esses clichês batidos. Ela é só uma colega mesmo. E olha, ela tem umas vibes meio difíceis de decifrar. Depois de um dia cansativo na rotina monótona, Yuri volta para casa na sua solidão de sempre, alimenta o gato, faz um rango rápido e começa a desabafar sobre o trabalho para o bichano. Enquanto isso, lembra da Rika, que sempre o observa com um olhar que, juro, parece investigativo. Mas não é clima de crush, tá mais para um olhar que intimida. Ele se questiona quando seus colegas vão parar de olhar torto para ele, já que está há 4 anos na empresa e ainda parece invisível. No dia seguinte, a rotina segue, todo mundo dando aquele tapa na limpeza, porque não sobrou grana no orçamento para contratar um faxineiro. É aí que conhecemos Natsumi, uma funcionária super animada, alto astral, que aparece sorrindo até enquanto limpa. Yuri, por outro lado, está no canto dele, concentrado na tarefa, fiel à sua introversão. Rika, mais uma vez, observa o cara, o que o deixa tão nervoso que ele finge não notar e continua trabalhando. Rika, meio sem jeito, percebe que assustou o colega de novo e revela que tem dificuldades sociais. Por causa da ansiedade, acaba encarando as pessoas mais do que deveria. Isso faz com que todo mundo ache que ela está com raiva ou julgando os outros. Depois do expediente, Rika resolve passar numa loja e comprar um mapa mundi. Chegando em seu pequeno apartamento, liga uma música e fica ali, curtindo a vida, observando cada canto do mapa. Cada um se diverte como pode, né? A história começa a pegar ritmo no dia seguinte, quando a chefona reúne a equipe para um anúncio bombástico. A JTC vai abrir uma filial no Alasca, e um dos funcionários será promovido para gerenciar essa unidade. A galera já fica tensa, porque mudar para um lugar tão longe assim parece mais uma sentença de exílio do que uma promoção. A chefe explica que escolherão alguém solteiro, para não interferir na vida familiar de ninguém. Lógico que ninguém se voluntaria de cara. Então, Yuri levanta a mão e, com a maior cara de pau, tenta justificar que não pode ir porque tem um gato para cuidar. Mas, como era de se esperar, a desculpa não cola, e a tensão só aumenta. Natsumi, com seu jeitão otimista, solta uma sugestão inusitada: fingirem que estão casados para não serem escolhidos. A ideia pega Yuri de surpresa. Ele até cogita, mas, né? Amizade e interação social não são bem a praia dele. Enquanto isso, Rika está calculando a distância entre o Japão e o Alasca, preocupada com o impacto que isso teria na sua já inexistente vida social. Depois da reunião, Yuri vai levar seu gato ao veterinário e no caminho encontra Rika. Eles trocam um cumprimento educado e seguem seus rumos. Mas então acontece um momento raro de coragem. Yuri agradece a Rika pela ajuda no trabalho e ainda menciona que está pensando em pedir demissão na próxima segunda-feira. Rika, que já tinha percebido o quanto o gato significa para ele, entende que essa decisão tem tudo a ver com o bichano. Ela pergunta se ele não tem ninguém para ajudar com o pet, ao que ele, meio sem graça, admite que nem amigos tem, quanto menos alguém para esse tipo de coisa. Após um instante de hesitação, Rika solta uma ideia que pega os dois desprevenidos. E se eles fingissem estar casados? Assim, ambos escapariam da transferência para o Alasca. Para Yuri, isso parece um colapso interno. Afinal, mal trocaram palavras até hoje, quanto mais fingir uma relação desse nível. Mas por outro lado, começa a se desenhar uma parceria, meio esquisita, daquelas que só fariam sentido em um anime. Segue o baile nessa novela de casamento fake. Rika começa a convencer Yuri de que o plano tem tudo para dar certo. E manda a real, ninguém na agência presta muita atenção neles mesmos, são praticamente fantasmas. Então, a notícia de que do nada os dois estão juntos nem causaria tanto alarde. E o melhor, a farsa só precisaria durar 1 ano, depois todo mundo esqueceria. Meio relutante, mas sem muitas opções, Yuri acaba topando o plano. Rika, sempre prática, já assume a bronca de organizar tudo. Mulher empoderada faz assim. No dia seguinte, os dois aparecem no escritório da chefe. Agora estão casados. Naturalmente, a mulher fica chocada por alguns segundos, mas logo engata num surto de empolgação, disparando um interrogatório sem fim. Por sorte, Yuri consegue desviar das perguntas no pique ninja. Apesar disso, no trabalho, o clima fica estranho. Os dois vivem trocando olhares constrangidos. Afinal, agora estão fingindo ser um casal. Para piorar, Zako aparece com uma tarefa para a dupla: reservar hotéis juntos. Parece uma missão tranquila, mas já deixa os dois com aquela sensação de: será que vão perceber? Após resolverem as reservas rapidinho, Zako manda que entreguem o documento juntos em um restaurante italiano.
tudo tranquilo. Até que ao chegarem, surpresa! A equipe da JTC armou uma festa em homenagem ao casal. Para dois antissociais que mal sabem lidar com interações normais, imagina uma celebração inteira dedicada a eles. Pegos desprevenidos, ficam ali, parados, sem ideia do que fazer. Mas Rika, em um impulso de sobrevivência social, pega umas garrafas de vinho e decide encarar a situação. Já que estamos aqui, bora sofrer com estilo. Enquanto isso, Yuri sofre com um interrogatório sobre como conquistou Rika, e Natsumi já começa a aclimatar rumores de que logo vem um bebê por aí. O nerd mal consegue reagir, prestes a entrar em colapso até que Rika retorna, um pouco alterada pelo vinho e determinada a mudar o rumo da noite. Sua estratégia? Karaokê, mas sua escolha musical transforma a festa em um verdadeiro funeral. Mesmo assim, Yuri valoriza o esforço, porque sabe que esse já é o máximo de animação que Rika pode demonstrar. Na volta para casa, ele carrega o presente que ganharam, enquanto ela, cansada e ainda envergonhada, encosta brevemente no ombro dele, mas logo se afasta, desconfortável, e se despede rápido. Yuri, claro, entra naquela espiral mental. Será que eu deveria ter dito algo? Feito algo? No dia seguinte, Rika já está focada em criar a história do casal fake. Para isso, pede que Yuri preencha um formulário sobre o relacionamento, se preparando para qualquer questionamento da agência. Mas o método dela para criar essas narrativas é sofrível. Ela tenta imaginar encontros românticos, mas nem consegue visualizar o rosto de Yuri direito. Dá pra ver que ele ocupa o mínimo de espaço possível na mente dela. Meio frustrada, até pede desculpa mentalmente ao Yuri imaginário. Quando tudo parecia perdido, ele surge, dessa vez decidido a fazer o plano funcionar. Para reforçar a farsa, vão até uma roda gigante, porque nada mais romântico, mesmo que falso, do que isso. Rika não gosta de altura, mas encara a experiência. Lá em cima mostra os lugares que visitou durante o dia e, de repente, puxa um par de alianças falsas que havia comprado. Entrega uma para Yuri, e então surge a dúvida. Como seria a declaração de casamento? Ela admite que não conseguiu pensar no diálogo dessa cena e simplesmente joga o problema para ele resolver. Yuri, nervoso, tenta bolar algo decente, mas vê que Rika também está desconfortável. No fim, ele só consegue pensar em algo direto. Casa comigo, por favor, mas a ansiedade bate e ele finge que não tem nada planejado quando Rika pergunta. Ela apenas diz para ele levar o tempo que precisar. De volta ao apartamento, Yuri reflete sobre o que significa ser casado, enquanto seu gato, Koma, derruba tudo no caminho. Ele olha para a criança, pensa e decide que ainda não está pronto para usá-la. Enquanto isso, Rika está na praia, empolgada tirando fotos, até que bate aquela reflexão sobre seus gostos peculiares, como sua obsessão por pedras e mapas. Percebe que já está usando a de aliança, e recebe uma mensagem de um tal de Hitsu. Simplesmente responde que saiu da cidade. Yuri segue perdido em pensamentos. Depois de muito refletir, coloca a aliança e do nada ganha uma confiança que nunca teve. Ele decide que vai ser aquele marido Alpha Smoke Silver, porque acha que Rika merece. Mas nem dá tempo de curtir esse momento. O telefone toca. Número desconhecido. Ele atende e uma voz distorcida avisa. Eu sei que o casamento de vocês é falso. Sem hesitar, Yuri corre para contar a Rika. Eles desconfiam que só pode ser alguém da agência. Mas antes de tomarem qualquer decisão, Hirono aparece convidando Yuri para uma conversa séria. Agora Rika e Yuri precisam agir rápido. Em público começam a trocar carinhos, e ela já manda um "eu vou também, meu docinho", mantendo a encenação. De volta ao escritório, sabem que precisam melhorar o plano. Yuri conversa com Koma, prometendo sashimi especial se o gato lhe trouxer sorte. Rika aparece em seu apartamento cheia de sacolas, carregada com tudo o que um casal precisaria para um lar doce e lar fake. Organiza o espaço com precisão assustadora. Eles revisam a história, tiram algumas fotos e até descobrem que ambos foram árvore número 3 no teatro da escola. Mas então a campainha toca. Na porta, vários colegas populares da empresa, prontos para uma longa noite, com bebidas e um clima de festa. Rika e Yuri engolem o nervosismo e tentam manter a pose. Hirono, então, revela o verdadeiro motivo da visita. Ele quer conselhos para arranjar uma namorada. O cara já tentou 7 aplicativos de namoro, mas continua falhando miseravelmente. Enquanto isso, Rika aparece com comida e um sorriso no rosto. Para quem conhece a vibe fria dela, isso só pode significar que o amor tá batendo forte. Entre risadas, comida e bebidas, o foco volta para Yuri, que se vê cercado pelos colegas pedindo dicas de relacionamento. Ele desabafa, dizendo que nem sabe se o casamento é uma boa ideia para ele. Rika escuta e percebe que compartilha das mesmas dúvidas. Depois de um tempão, a galera decide ir embora. Todos, menos Iron, que pede ajuda a Yuri para conquistar Natsumi. Esse cara sonha alto, né? Mas Yuri sabe que Iron não foi quem fez a ligação misteriosa. No dia seguinte, Yuri e Rika limpam o apartamento juntos. Ela comenta que não entende por que as pessoas se emocionam tanto com o casamento, já que não sente nada de especial em relação a isso. Yuri rebate, dizendo que existem muitas formas de sentir algo especial sem precisar casar. Para ele, basta sentar com seu gato e assistir TV.
Ele pergunta o que empolga a Rika e sem hesitar ela responde: mapas. Rika, sempre na defensiva, reage ao entusiasmo de Yuri sobre sua paixão por mapas. Ele comenta que é justamente essa paixão que faz ela brilhar. O elogio pega a Rika de surpresa, e ao se despedir, ela sente uma pressão no peito, resultado da sua zero experiência em lidar com homens. Mesmo assim, sabe que precisa manter o foco para nada sair errado no serviço. Eles concluem a montagem de um novo pacote de viagens, e pelo menos por um instante tudo parece ter voltado ao habitual. Até que num momento aleatório, entra um cliente na agência. A Rika, mesmo com sua dificuldade em lidar com desconhecidos, atende o sujeito. Ele se apresenta como Goi Shishara, dono de uma firma de limpeza. Parece só mais um cliente comum, só que não. O cara é ninguém menos que o pai do Takuya. Isso mesmo, o sogro ele conta, cheio de formalidades, que ouviu um boato de que seu filho vai se casar com uma colega de serviço. E deixa bem claro que essa novidade não veio diretamente do filho, o que já cria aquele clima estranho. A Rika congela na hora, nitidamente, simplesmente não esperava que parentes dele se envolvessem. Mas calma e prática como sempre, finge que não sabe de nada. Antes de sair, Goichi pede descrição sobre a visita e ainda presenteia a Rika com um calendário, agradecendo pela atenção. Ela, claro, percebe o peso da situação e decide procurar o Takuya o quanto antes para esclarecer tudo. Só que o Takuya não está na agência. Sentindo culpa, ela escolhe seguir Goichi e contar a realidade toda. No fim, os dois acabam esperando pelo Takuya numa cafeteria. E o senhor já aproveita o momento para começar um discurso sobre como a cerimônia deve acontecer. Goichi solta um plano completo respeitando as tradições, troca de lembranças, lista gigante de convidados, basicamente toda a galera da vila natal do Takuya, umas 200 pessoas, balneário e um dia inteiro de festa e por aí vai. A Rika, que já é ansiosa por natureza, imagina o caos que seria organizar tudo isso. Só piora quando Goichi comenta que, como Takuya é o filho mais velho, se o evento não seguir a formalidade, a família perderia prestígio. Dá pra ver que a pressão tá grande. Enquanto isso, o Takuya volta ao escritório, vê o calendário deixado pelo pai e uma mensagem da Rika explicando que tá com ele. Pronto, agora o cara sabe que tá no meio de uma confusão. Ele corre pra cafeteria, nervoso, pra tentar resolver. Ao chegar, ele encontra a Rika visivelmente desconfortável e um pai achando que tá no comando de tudo. Antes de falar com o pai, Rika puxa ele pro lado dizendo que precisam esclarecer a situação. Ela explica que Goichi só ouviu falar sobre o casamento, mas não sabe que ela é a noiva. Takuya tenta acalmar ela, dizendo que vai resolver com um simples "isso é só um boato". Quando finalmente entra, Goichi imediatamente se vira para Rika e diz com educação que ela deveria voltar ao serviço. Ela tenta disfarçar, mas dá para notar que tá um pouco abalada. O senhor ainda pede desculpas pelas tolas tradições, mas a Rika, com seu jeito peculiar, diz que não tem nada de tolo nelas. Ainda comenta umas curiosidades sobre o vilarejo do pai do Takuya, que trazem à tona memórias antigas dele. Ele conta como, quando os filhos eram pequenos, os levava para observar locomotivas e capturar rãs. Takuya, acredite se quiser, não sente nostalgia nenhuma. Ele sabe que o pai sempre tenta convencê-lo a voltar para a vila e seguir um rumo mais tradicional. Goichi aproveita para revelar que não descobriu sobre o casamento por acaso. Foi a JDC que deixou a informação escapar. E ele até sabia o nome da suposta noiva, mas, por sorte ou azar, não conseguiu recordar direito. Takuya, tentando acalmar o ambiente, promete ao pai que vai visitá-lo no fim de semana para conversar sobre o casamento. Rika, surpresa, pergunta se ele realmente vai fazer isso. Ele responde que sim, que vai contar toda a verdade e resolver outras pendências. No serviço, Asako aparece com uma missão inesperada. Takuya deve ser o assistente da princesa de Lebur, que quer explorar Tóquio em seu último dia no Japão. Ele não entende por que foi escolhido, mas logo descobre que a princesa tem fama de ser mais tranquila com os homens e os outros caras da agência são todos folgados, desesperados, então ele, prestes a se casar e mais reservado, é a escolha ideal. A notícia de que Takuya será o acompanhante da princesa deixa todos na agência chocados. Ele começa a pesquisar sobre a princesa Cláudia, que é um mulherão, cheia de energia, sempre em eventos. Takuya fica tenso, já que não é muito bom em interações sociais. Rika pensa em ajudar, mas sente vergonha, pois não é de seu feitio apoiar mesmo que seja seu prometido. Takuya vai à estação e encontra a princesa Cláudia, vestida casualmente. Ela tenta falar japonês, mas tem dificuldade. Takuya, que manja dos Paranauê, fala em inglês, o que a deixa mais à vontade. Eles iniciam o passeio e Cláudia pede para ver algo único do Japão. Takuya a levar a um templo de gatos que simboliza prosperidade econômica e matrimonial, sabendo que ela adora gatos. O plano dá certo, e Cláudia fica encantada
amedrontada. Asako liga furiosa para Takuya, dizendo que não sabem onde está a princesa. Ele responde que está tudo sob controle e continua o passeio. Cláudia agradece pela ajuda e Takuya decide terminar o dia levando-a ao terraço de uma escola. Um local curioso que ela adora por ser fã de animes. Lá, ele entrega um uniforme escolar para ela fazer cosplay. Enquanto isso, na agência, os colegas comentam que Takuya deve estar se divertindo com a princesa, o que deixa Rika incomodada, mesmo sabendo que não tem nada com ele. Cláudia faz poses engraçadas e agradece a Takuya por um dos melhores dias de sua vida. Ela então pede para conhecer o apartamento dele, o que o deixa nervoso. Rika, por outro lado, se vê em frente ao AP de Takuya, sem entender direito como chegou ali. Ela queria deixar um presente, mas ele não cabe na caixa de correio, então sobe as escadas. Ao chegar, ouve a voz de uma mulher e decide ir embora, mas a curiosidade a faz espiar pela janela. Ela vê Cláudia vestida de colegial e pensa que Takuya é um tarado. Cláudia se recorda dos boatos dos colegas sobre a princesa e fica decepcionada com Takuya, que ela não imaginava ser daquele jeito. Cláudia vê Rika pela janela e Takuya também, mas Rika se esconde e começa a ir embora, pensando que ele ao menos deveria ter avisado. Ela se lembra de que ele é apenas um prometido de mentira, mas ainda assim não gosta de visitas inesperadas. Tentando controlar as emoções, se questiona por que ele chamaria alguém assim para sua casa. Cláudia, sem querer, acaba abrindo o esconderijo da cama, causando uma pequena confusão, ficando cara a cara com Rika, que entra no apartamento já soltando a bronca, que ele não ouse levar outra mulher para casa de novo. Claro, Takuya leva a sério o recado direto dela, enquanto Cláudia, toda empolgada, cumprimenta a Rika de quem Takuya já tinha falado. Cláudia ainda comenta que queria muito conhecê-la pessoalmente. Rika, sem graça e arrependida por ter sido tão impulsiva, pede desculpas. O que aconteceu foi que, quando Cláudia sugeriu visitar a casa de Takuya, ele deixou claro que só aceitaria se Rika estivesse presente. Essa era a condição, embora meio que tenha sido esquecida nesse momento. Cláudia, percebendo o desconforto de Rika, elogia Takuya dizendo que ele é um homem respeitável e leal, o que deixa Rika corada, já que no fundo achou bonito o carinho do prometido de mentira. Em seguida, Cláudia revela algo que pega os dois de surpresa. Conta que decidiu deixar a família real porque, na verdade, apesar de estar casada com um milionário por motivos políticos, ama outra mulher e quer viver uma vida comum com ela. Explica que os boatos com homens surgiram dessa situação confusa, mas que agora quer seguir seu próprio caminho, como Takuya e Rika parecem estar fazendo. Depois de agradecer, ela se despede, deixando o falso casal sozinho. Rika, ainda constrangida, tenta mudar de assunto. Entrega um presente a Takuya, uma pedra em formato de sapo, que lembrou o que o pai dele contou sobre Hans. Ela fica toda sem graça e sai às pressas, enquanto Takuya acha o gesto incrivelmente doce. Depois ele aproveita para dar banho em cama e relaxar um pouco, mas antes de dormir, começa a receber várias mensagens irritantes da irmã como sempre. Mesmo assim, o que realmente o preocupa é ir ao vilarejo e ter que confessar para todos que o casamento é uma invenção. Ele até cogita fugir da responsabilidade, mas sabe que, se não resolver logo, só vai piorar. Antes de dormir, ele olha para o presente da Rika e as palavras de Cláudia vêm à mente. Eles parecem um casal de verdade. Isso o faz refletir sobre a visita inesperada, o ciúme estranho e o quão esquisito foi tudo. Mas ele, com a autoestima em frangalhos, convence a si mesmo de que ela só estava irritada porque desviaram do plano. Dias depois, no emprego, a dinâmica entre Rika e Takuya fica carregada de tensão. Rika está tímida demais para encarar Takuya, enquanto ele tenta agir com naturalidade. A situação piora quando Hiromi comenta em voz alta que Takuya vai visitar a família no fim de semana. Todos ficam curiosos se ele vai aproveitar para apresentar a noiva aos pais. Rika entra em pânico, constrangida com os boatos. Takuya se levanta e explica que a viagem é para tratar de assuntos sérios, o que decepciona a curiosidade geral do escritório. Depois, ele se aproxima de Rika e murmura que vai seguir fiel ao que combinaram. Mas o clima complica de vez quando Rika atende uma ligação de um número oculto. A mesma voz distorcida afirma que já sabe que Takuya está indo para o vilarejo e deduz que ela deve acompanhá-lo já que vão se casar. Isso deixa Rika ainda mais abalada. Ao descobrir, Takuya fica desconfiado e começa a suspeitar de quem possa estar tentando sabotar a história deles. Não sabe se é uma ameaça real ou apenas alguém querendo causar confusão. Refletindo sobre o próximo passo, o plano de contar tudo e voltar no mesmo dia parece arriscado.
Eles decidem tornar a mentira mais convincente. Optam por passar uma noite em um hotel, fingindo ser um casal harmônico e comprometido. Além disso, Takuya leva a cama ao veterinário, ainda visivelmente nervoso com tudo o que está acontecendo. A veterinária nota a preocupação dele e tenta incentivá-lo, dizendo que ele está indo bem e que deve continuar firme. Ao sair, Takuya promete à cama que fará o possível para manter tudo sob controle, mesmo no meio do caos. Enquanto isso, no seu apartamento, Rika examina seus mapas. Ela nem tenta esconder. Está realmente empolgada com a ideia de viajar com Takuya. Recorda como quando era pequena, sempre pedia sugestões à mãe. A mãe, percebendo seu crescimento, começou a deixá-la decidir por conta própria, para que criasse confiança. No dia seguinte, o casalzinho combina de se encontrar no aeroporto. Rika aparece com um vestido que deixa Takuya impressionado com sua beleza. O avião decola e Takuya tenta manter a compostura, lembrando que a viagem tem um só propósito, revelar a verdade. Mas Rika parece pronta para conhecer os sogros, de tão elegante que está. Ainda assim, Rika se questiona se é adequado estar tão bem arrumada. Takuya pergunta se ela conhece Kumamoto. Ela responde que sim, pois costumava visitar quando criança. Mas quando ele pergunta se era nas férias, ela hesita e responde que era algo semelhante. Com um tom mais intenso, Rika pergunta se ele quer saber sobre a sua família, já que ela sabe tanto da dele. Ela fala sobre sua infância, marcada por uma mãe ausente por causa do trabalho e um pai que pouco aparecia. Passava horas sozinha em casa, observando mapas e imaginando onde sua mãe estaria. Foi assim que nasceu seu fascínio por viagens. Takuya não acha sua história entediante, mas logo chegam ao vilarejo onde ele cresceu. São recepcionados pela avó dele, com um estilo bem moderno, que estava no aeroporto por acaso, entregando melões. Ela oferece carona até a casa de Takuya. Koichi decide buscar a mãe para ajudar nas entregas, enquanto todos em casa aguardam a chegada de Takuya com expectativa. As irmãs dele comentam que ele poderia ter avisado sobre o casamento antes. Durante o trajeto, a avó pergunta quem é a jovem bonita que o acompanha. Rika diz que é colega de trabalho. A avó, contente, menciona que Koichi passou o dia falando sobre o casamento do filho e que essa pode ser a chance de Takuya voltar de vez para o vilarejo. Sentindo-se pressionada, Rika não aguenta e confessa que tudo era invenção, que não vão se casar e que pedem desculpas pela confusão. Takuya também se desculpa. A avó os leva para casa, oferece frutas como boas-vindas e conhecemos o avô de Takuya, que está todo encurvado no chão, já bastante idoso. Depois Rika pergunta à avó como pode ajudar. E mesmo sem nunca ter colhido melões, ela é convidada a tentar, mas precisa trocar de roupa antes. Rika aprende a colher os melões, mesmo sob o calor, e trabalha com dedicação. Depois senta-se para comer com a avó, que diz saber que eles têm sentimentos um pelo outro e que deseja ver o neto feliz. Ao olhar nos olhos de Takuya, ela percebe que Rika realmente tocou o coração dele. Ela pede a Rika que cuide bem do neto, o que é um peso grande demais para a garota, que acaba desmaiando. Takuya chega apressado ao receber a notícia e a leva para dentro, mesmo achando-a um pouco pesada. Nesse instante, outra pessoa aparece, nada menos que o pai do protagonista. Como Takuya tem dificuldade para carregar Rika, seu pai, surpreso ao ver o filho, acaba ajudando. Então Koichi questiona se aquela moça não era a mesma que ele tinha visto em Tóquio, perguntando o que ela estava fazendo ali. Takuya pede desculpas por ter escondido a verdade. Mas o pai se exalta, dizendo que um simples desculpe não basta e que ele deveria ter contado tudo ainda na capital. Recorda o filho de que sempre foi um desajeitado, seja na natação ou no trabalho, e começa a jogar na cara todas as falhas dele, até as que não têm ligação com o momento. O médico chega para examinar Rika e descobre que foi apenas um desmaio causado pelo calor intenso. Takuya conversa com o pai, que insiste que ele deve se estabilizar e não trazer decepções. Isso irrita Takuya, pois sente que não fez nada de errado, ficando ofendido. A avó, por sua vez, se culpa por ter mandado Rika colher melões, e os outros tentam tranquilizá-la. À noite, Takuya visita a casa da família e anuncia que não pretende se casar. Uma de suas irmãs até já tinha comprado um presente. Ele pede desculpas pela confusão e logo todas querem saber de onde surgiu aquele boato, além de demonstrarem curiosidade em conhecer a amiga que veio com ele. Os sobrinhos de Takuya ficam animados com a presença do tio. Na despedida, a mãe aconselha o filho a se acalmar, dizendo que o pai acabará aceitando a notícia. Ela percebe o quanto Rika é importante para ele e pede que cuide bem dela. Takuya, sob o olhar desaprovador do pai, procura a avó. Embora a ideia fosse partir do vilarejo o quanto antes, ele resolve esperar até que Rika se recupere. Subindo as escadas, ele olha para a própria mão, ainda sentindo o calor de Rika. Ao entrar no quarto, fica surpreso ao notar que a avó colocou os dois na mesma cama.
Ele pensa em arrastar seu colchão futon, mas o barulho desperta Rika, que não entende onde está. Nervoso, ele tenta acalmá-la e explica que ela havia desmaiado ao meio-dia. Rika pergunta sobre a visita à casa dos pais dele e Takuya conta que se desculpou com todos. Sentindo-se mal por ter dormido a tarde inteira, Rika também quer pedir perdão no dia seguinte. De repente, um coachar alto chama sua atenção. Uma rã aparece e chega a pular em sua cabeça, mas antes que ela caia, Takuya a segura firme. Rika comenta sobre os músculos dele. A rã foge e ela pergunta se foi ele quem a carregou mais cedo. Ao ouvir a confirmação, fica envergonhada. Enquanto caminham, Rika lembra do dia divertido que tiveram. Takuya confessa que o presente de pedra em formato de rã a deixou feliz, e que mantém o objeto perto da TV, recordando-se dela sempre que o vê. Sob a luz da lua, o instante se torna mágico, como se ambos estivessem se conhecendo de verdade. Rika percebe que aquele sentimento é parecido com o brilho de um casamento. Mas, quando Takuya vai dizer algo mais profundo, os coachos estragam o clima. No dia seguinte, Rika não para de pensar no que ele queria revelar. A curiosidade a corrói, embora tente se manter calma. A avó já deixou o café da manhã prontinho, e depois de lavar o rosto, ela encontra Takuya novamente. Só que para ela, hoje ele parece diferente. Ao olhar para ele, sente o coração derreter. Até mesmo seus defeitos começam a parecer qualidades. Na hora da despedida, agradecem à avó e se preparam para seguir ao aeroporto, mas Rika não consegue parar de encarar Takuya de um jeito novo. Repara em seu cabelo que parece mais sedoso que nunca, e se perde em devaneios. No entanto, em vez do aeroporto, para a surpresa de Rika, eles passam novamente pela casa da família. Lá, ela se desculpa pela confusão, mas a família não liga muito, estão mais impressionados com o quanto Rika é linda e encantadora. Eles se derretem por ela, e a mãe de Takuya aproveita para sugerir que ele leve Rika para dar uma volta pelo vilarejo, já que à noite ela tem compromissos, e o pai dele saiu para trabalhar, provavelmente envergonhado demais para encará-los. Rika, empolgada, comenta que gostaria de visitar o Museu do Vulcão. Takuya concorda, e sem enrolar, eles seguem para lá. Durante o percurso, Rika continua olhando para ele com aquele ar sonhador, parecendo até que guarda segundas intenções. O cenário do vilarejo é espetacular, repleto de paisagens impressionantes, e Rika fica radiante, mostrando que tem um conhecimento surpreendente sobre o local e o vulcão, coisa de guia turística ou até de apresentadora famosa de documentários. Depois de explorarem o museu, eles vão para a parte dos fundos, onde dá para observar a caldeira do vulcão. Rika começa a falar sobre aquilo como se fosse especialista, citando detalhes que nem mesmo moradores antigos sabiam. Quando voltam ao museu, uma criança esbarra nela. Em vez de repreender o menino, Rika se apoia em Takuya, e surge aquele momento carinhoso. Já Takuya, no modo educador de pestinhas, grita para os garotos: "Se acalmem aí, molecada", o que funciona para deixar a criançada quieta. Rika também contribui, contando histórias como a da Chapeuzinho Vermelho e do João, e o pé de feijão. Nesse instante, Rika percebe o lado mais gentil e caloroso de Takuya enquanto eles se divertem com os pequenos, e isso só reforça os sentimentos que ela já nutria por ele. Encerrada a visita, eles pegam o carro rumo ao aeroporto. Durante o caminho, Rika reflete sobre tudo o que viveu naquele vilarejo. Apesar do pouco tempo, foi uma experiência marcante e ela começa a aceitar o que sente por Takuya. De volta à casa da família dele, eles cruzam com Nao, uma amiga de infância. Ela é deslumbrante, uma morena de parar o trânsito. A família a recebe calorosamente. E Takuya descobre que agora ela trabalha com vidros químicos. Sofisticada, Nao parece à vontade ao lado dele. E Rika nota uma sintonia entre os dois que aperta seu coração. Ainda assim, Nao, que é extremamente simpática, diz a Rika que gostaria de ser sua amiga e revela que em breve vai abrir uma loja em Tóquio. Ou seja, também vai morar na mesma cidade de Takuya. Rika tenta disfarçar, mas fica incomodada. Ultimamente ela tem pensado demais nele e começa a questionar se não está se apegando mais do que deveria. No dia seguinte, dentro do avião de volta, Takuya parece pensativo. Ele percebe que Rika está mais fria e distante e se pergunta se alguém da família falou algo que a deixou chateada. Lembra da última conversa que tiveram e agradece por não ter concluído aquela declaração no calor do momento, já que agora não sabe qual teria sido o impacto disso. Enquanto isso, em seu apartamento, Rika tenta se distrair vendo televisão, mas não consegue prestar atenção em nada. Sua mente está presa em Takuya, no sorriso dele, no ciúme que sentiu ao vê-lo com Nao, e na ideia de que precisa esquecer essas besteiras. Mas é mais fácil falar do que fazer, porque as lembranças surgem o tempo todo. De volta ao trabalho, a agência de viagens está a todo vapor, já que a feira de verão se aproxima. Pedem que os funcionários façam rituais para evitar cancelamentos de última hora e organizem as promoções.
Naquele dia, Takuya cumprimenta Rika com um animado bom dia, mas ela distante responde apenas por formalidade, o que o deixa ainda mais desconfortável. No almoço, um colega leva para Takuya uma marmita perfeita feita por Rika, e ele faz questão de mostrar a todos como ela é talentosa nesse tipo de coisa, embora nem entenda direito o que está acontecendo entre eles. Mais tarde, Takuya encontra um amigo para comer alguma coisa, mas a energia caótica do colega só aumenta o estresse que ele já sente, cercado por pessoas leves e despreocupadas. Ele fica naquela vibe confusa, sem entender por que sua chefe o arrastou para ajudar na função da Natsumi. No dia seguinte, caos total na agência JTC. O Shinji, considerado o pilar da empresa, desapareceu. O cara era essencial, fazia tudo girar e era o funcionário exemplar. Takuya estava conversando com a esposa dele, mas ela, fria como sempre, respondeu atravessado sem sequer olhar para ele. Dava para perceber que o cara estava completamente abalado, ainda mais quando lembrou do Hiromi dizendo que sentia nojo do jeito da Rika. E pronto, a confusão do dia estava armada. No meio daquele caos, aparece um garoto, o filho do Xixi, apelidado de Tiki Xixi. O moleque chegou lá com um olhar derrotado, perguntando pelo pai. A galera, claro, mandou aquela clássica: deve ter ido comprar cigarro, ou algo do tipo. Mas o menino contou que, na real, os pais tinham brigado feio na noite anterior, a mãe pediu o divórcio e, desde então, ninguém sabia onde o Xixi tinha se enfiado. O chefe hippie da empresa, aquela figura alternativa de sempre, pediu para todos manterem a calma na frente do garoto e sugeriu que Takuya levasse o pequeno Tiki Xixi para procurar o pai enquanto ele segurava as pontas no escritório. Basicamente, o hippie estava ali se colocando como um Noé moderno, cuidando da sua arca cheia de funcionários problemáticos. Durante a busca, o moleque mostrou ser bem sagaz, pensando direitinho nos possíveis lugares onde o pai poderia estar. Conferia casa de parente, rastreava pistas, eliminava as opções absurdas. Garoto inteligente demais. Mesmo assim, nada dava certo, então Takuya resolveu levar o menino para comer um lanche. No meio do papo, Shiki Shinji, o verdadeiro nome do garoto era Gideon, acabou chorando ao lembrar de como tudo parecia normal no dia anterior, mas agora ele tinha quase certeza de que não veria mais o pai. Takuya, meio no papel de pai improvisado, tentou confortar o garoto. O tempo passou, o sol já estava se pondo, e ainda não havia nenhuma pista. Foi quando o chefe hippie voltou com uma nova informação. Um bar decadente em Fukugama, famoso por ser o ponto de encontro de caras derrotados e deprimidos. Era o pior tipo de lugar possível, mas não havia outra opção. Quando chegaram lá, alguns colegas apareceram junto, e o machismo básico entrou em ação quando disseram para Natsumi ficar cuidando do menino enquanto eles lidavam com a confusão. A justificativa era de que coisa de mulher não se metia em tragédia. Ao entrar no bar, encontraram Shinji completamente quebrado, praticamente sem contato com a realidade. O cara estava devastado, surtando com a ideia de estar perdendo a vida perfeita que tinha construído. De repente, saiu correndo para a rua, deixando todos em choque. O filho desesperado correu atrás gritando o nome do pai e a empresa inteira entrou em modo procura-se um louco. E foi aí que veio a cena mais surreal. Shinji subiu numa árvore e começou a agir como um gorila. Dava para ver que o homem tinha chegado ao limite. Talvez até tivesse algo mais no corpo além de álcool, vai saber. Gideon, em prantos, tentou se aproximar, mas foi Rika quem conseguiu acalmá-lo de verdade. Quando olhou para ele, parecia que enxergava a si mesma naquele reflexo quebrado. A cena foi intensa e cheia de emoção. Depois disso, Shinji voltou a um estado um pouco mais lúcido, embora ainda mergulhado na tristeza. O chefe hippie, com sua sabedoria excêntrica, conseguiu lidar com a situação. A reconciliação com o filho foi comovente. E então veio o grande plot twist. Ao que tudo indicava, Shinji tinha saído para comprar um presente de aniversário de casamento. Mas quando chegou em casa, a esposa anunciou o divórcio. Foi duro. A empresa inteira ficou abalada com a história. Nos corredores, começou aquele papo filosófico. Será que ainda dá para acreditar no amor? É possível ser realmente feliz num casamento? O chefe hippie soltou uma frase de impacto. Disse que a culpa nunca é só de um lado, e que o que parece felicidade plena para um pode ser um enorme fardo para o outro. As meninas do escritório logo entraram no debate, dizendo que os homens sempre são os vilões, e o time masculino retrucou com o clássico: prefiro ficar solteiro. E assim a discussão continuou. No meio de toda essa confusão, estava lá o Takuya, totalmente sozinho, refletindo sobre o que tudo aquilo significava para o próprio casamento. No fim das contas, ele saiu à procura de alguma fita. Enquanto isso, o Takuya estava de boa quando viu uma colega carregando uma caixa pesada. Todo cavaleiro, ele foi ajudar e descobriu que era a Rika. Ela, como sempre, mal olhou para ele, abaixou a cabeça e ficou meio distante.
O Takuya tentou puxar conversa, mas a Rika apenas comentou que esperava que o Shinji não se divorciasse e que ele se resolvesse com a esposa pelo bem do filho. Para o Takuya, aquilo foi meio surreal, porque pela primeira vez em muito tempo, ela realmente estava falando com ele. Rika, perdida em seus pensamentos, ouviu alguns gritos lá fora. Quando foi ver quem chamava era a Anau, a rival que parecia completamente perdida. A An precisava de ajuda, afinal se perder em Tóquio não é nada fácil. A Rika mostrou o caminho e percebeu que a An morava no prédio ao lado. Agradecida, a An entregou uma cartinha com o endereço do ateliê onde trabalhava. No trabalho, a Rika pensou em contar isso para o Takuya, mas uma voz em sua cabeça dizia: "Ah, ele com certeza já sabe, ninguém é bobo." A Rika queria aquele garoto só pra ela. E assim o dia dela terminou. Ao ir embora, a Rika viu o reflexo das lembranças piscando na mente e acabou parando em frente à vidraçaria da An. Ficou observando a menina trabalhar com vidro e pensou: "Mano, que trampo doido." Quando a An saiu da loja, rolou aquele cumprimento formal. A An convidou a Rika para tomar alguma coisa, e a Rika, educada, chamou a An para ir ao apartamento dela. A Rika nunca tinha convidado ninguém antes e estava bem consciente disso, enquanto a An ficou toda emocionada. À noite, a An apareceu com um monte de coisas. A Rika achou tudo aquilo um desperdício de tempo, mas era inegável que ter alguém no apartamento pela primeira vez parecia algo surreal. Durante a conversa, enquanto brindavam, a An comentou que os encontros delas não eram coincidência e que Tóquio estava unindo os caminhos das duas. A Rika duvidou. Depois de alguns goles, a An começou a falar sobre a infância no interior. Contou que brincava fora de casa porque não tinha Xbox nem PlayStation, que tinha até um esconderijo secreto, tipo Meu Amigo Totoro. Disse também que mistura pedras do lugar nas obras dela, mas que anda frustrada porque nunca se sente boa o suficiente para o mestre. Em seguida, perguntou a Rick se ela tinha ficado brava com alguma coisa naquele dia. A Rick respondeu que não gosta de se irritar facilmente. A única coisa que a incomodou foi quando um dos mapas amassou. Só que, conforme foram bebendo mais, a Rika começou a reclamar de tudo. Falou que cancelaram um show que ela queria ver, que tal criador de conteúdo não postou nada e outras coisas do tipo, enquanto a An apenas ria. A Rika estava falando bem mais do que o normal. Foi aí que a An jogou a bomba, perguntando se era verdade que o Takuya não ia mais se casar com ela e se existia ou não algo entre eles. A Rika, já abalada, começou a falar sério. Disse que o Takuya era complicado, falava coisas estranhas e que ela nunca conseguia entender o que ele realmente sentia. Parecia que estava criando coragem para perguntar algo mais direto a An, querendo saber se ela era só amiga do Takuya ou algo além disso. A Rika mordeu a língua e voltou para o modo deprê. Contou como uma vez se perdeu com o Takuya e conseguiu levar os dois de volta para casa sãos e salvos. A Ana então ligou para o Takuya e contou tudo sem rodeios. Depois da ligação, a Rika dormiu de tanto beber. Momentos depois, o Takuya chegou na casa dela e encontrou uma Rika com uma aura quase maligna. Ele percebeu que ela estava alterada e tentou levantar a An, mas a Rika, firme, perguntou o que ele quis dizer naquela noite na casa dos avós dele. O Takuya, meio perdido, acabou dizendo que só queria dizer que gostou de sair com ela, o que foi uma grande decepção. A Rika decidiu que não podia mais esconder seus sentimentos. Disse que a culpa era toda dele, pediu que fosse honesto e dissesse o que realmente queria. O Takuya ficou em silêncio por um momento e, com calma, deu uma resposta que a Rika não esperava. Ambos perceberam que a situação tinha saído completamente do controle. No dia seguinte, a Rika acordou no chão, lembrando com clareza de tudo o que tinha acontecido. Com dores pelo jeito que dormiu, foi trabalhar envergonhada, mas aliviada ao saber que o Takuya estava de folga na agência. O Shinji apareceu renovado. Enquanto a Rika pensava em ligar para o Takuya, acabou desistindo. O Takuya, por sua vez, estava em depressão total, se sentindo envergonhado por ter se confessado. Nem seu gato conseguiu animá-lo. Quando alguém bateu na porta, o Takuya achou que era a Rika, mas era o Iron, querendo mostrar um novo aplicativo de encontros. O Iron contou que gastou uma grana no app, mas estava feliz com os resultados. O Takuya, ainda pensando na Natsumi, ficou apenas ouvindo. O Iron, que parecia ter amadurecido um pouco, acabou admitindo que a Natsumi era só uma crush e que nunca teve coragem de se aproximar. Como já tinha perdido tempo demais, decidiu focar em novas oportunidades. E parece que deu certo, porque conheceu a Motaku, uma cosplayer, em um desses aplicativos. Eles marcaram de se encontrar, mas o Iron estava tão nervoso que arrastou o Takuya junto, pedindo cobertura caso a coisa ficasse estranha. Ele até colocou uma roupa bizarra para entrar no clima, já que iriam a um rolê de anime. O encontro foi numa praça, e o Takuya, enquanto esperava, começou a pensar que ele e o Iron tinham mais em comum do que pareciam. Ambos tinham a autoestima meio no chão. O Iron achava que só chamava a atenção de garotas problemáticas,
E o Takuya ainda se achava pouco atraente, mal sabendo que para a Rika ele era praticamente um galã de novela. Enfim, a garota do encontro chegou e, para surpresa geral, era linda e nada parecida com a foto do perfil. Isso colocou o Iron nas nuvens. Os dois entraram animados no evento de anime e o encontro foi um sucesso. Tiveram uma química incrível, cantaram no karaokê, comeram ramen e deram muitas risadas. Na hora da despedida, ela pediu o número dele antes mesmo que ele pudesse perguntar e ainda mandou a real, dizendo que iria pagar pelo rolê, porque mulher que chora agora também fatura. Já de noite, os dois ficaram horas no telefone. E o Iron estava visivelmente apaixonado. No dia seguinte, o Takuya voltou ao trabalho enquanto a Rika estava de folga. O gordinho passou o dia inteiro refletindo sobre o quanto a vida parecia perfeita naquele momento. Isso acabou despertando um certo ciúme no Takuya, que resolveu conversar melhor com o Iron sobre a situação. Eles marcaram de sair para almoçar e o Takuya sugeriu que ele fosse com calma, dizendo que não precisava acelerar as coisas. O Iron então abriu o coração. Contou que quando era pequeno, a família vivia atolada em dívidas, com brigas constantes entre os pais e um ambiente bem complicado. Apesar disso, ele e o irmão conseguiram melhorar de vida com muito esforço, e agora tudo o que ele queria era uma existência tranquila, com amor e um lar onde pudesse ser feliz. Tocando pela história, o Takuya prometeu dar todo o apoio ao amigo. Mais animado, o Iron ligou para a Kaori e marcou um encontro para falar algo importante. Quando se encontraram, ele disse que queria um relacionamento sério, com planos de casamento. A Kaori perguntou se ele estava falando sério e pediu que ele a acompanhasse pelo caminho. Ela ficou em silêncio até pararem em frente a uma creche. Lá, ela buscou o filho. Sim, o filho. E explicou que ser mãe solteira não era nada fácil. Queria saber se o Iron ainda estaria disposto a continuar com ela mesmo sabendo disso. O Iron ficou sem palavras, completamente bugado. A Kaori percebeu a aflição dele, mas o acalmou, dizendo que ele não precisava se precipitar, e foi embora. Mais tarde, o Iron, devastado, acabou no mesmo bar onde o Shinji tinha afundado. O Takuya foi atrás dele, e os dois começaram a conversar. O Iron estava claramente quebrado, tentando calcular se conseguiria sustentar tanto a Kaori quanto o filho dela. A Natsumi até percebeu a tristeza dele, mas nada do que diziam ali parecia animá-lo. Mesmo assim, o Iron decidiu tentar mais uma vez. Chamou a Kaori para conversar, mas ela não apareceu. No lugar dela, uma amiga chegou e explicou que a Kaori não tinha conseguido ir, mas tinha gostado do Iron o suficiente para apresentar o filho, algo que normalmente ela fazia justamente para afastar os homens. A amiga também notou os papéis sobre a mesa, um histórico financeiro e uma caderneta de poupança. Pediu desculpas por ser ela quem dizia aquilo, mas o Iron precisava pensar bem no que queria para a própria vida. Mais tarde, o Takuya levou o Iron para espairecer e ver o mar. Lá, o Iron disse que iria desistir da ideia de casar, pois não se sentia preparado. O Takuya rebateu, dizendo que ele era um homem incrível e que poucos se preparariam tanto quanto ele. Isso fez o Iron chorar. Ele sentia que tinha decepcionado a Kaori, mas também sabia que tinha feito tudo o que estava ao seu alcance. Enquanto isso, a Kaori em casa não teve coragem de apagar a foto dos dois juntos. Alguns dias depois, a Rika estava pensando em ligar para o Takuya, mas se sentia envergonhada demais. Ela ainda não sabia como responder à declaração dele e ficava adiando, sendo consumida pelas próprias dúvidas. O tempo, em vez de ajudar, só deixava a Rika ainda mais confusa. Ela sabia que devia ter dado uma resposta ao Takuya, mas já tinha passado tempo demais, e adiar só tornava tudo pior. A Ana pareceu arrependida pelos problemas que causou ao ter ficado inconsciente na casa da Rika. Ela perguntou até onde a Rika se lembrava da noite anterior. Disse que tinha parado na terceira cerveja e não lembrava de mais nada. Então perguntou o que tinha acontecido depois. A Rika, meio perdida, admitiu que também não sabia o que fazer. A Rika olhou para o céu e pensou na mãe, confessando para Naú que sempre evitou tomar decisões difíceis. A An, sempre prática, sugeriu que fossem ao ateliê dela para fazer um vaso como forma de compensação. A Rika aceitou e acabou conhecendo a mestra da Ana Dona Oas. A Rika ficou impressionada com os vasos lindíssimos que elas produziam mesmo com poucos recursos. A An, toda animada, preparou a Rika, que vestiu uma roupa especial, já que o vidro atinge cerca de 1300 graus Celsius. A An ficaria responsável pelas partes mais perigosas. A Rika começou a soprar o vidro, seguindo as instruções da An, sentindo o calor intenso e se envolvendo com a tarefa. Na hora de fazer a base, Rika mostrou uma habilidade natural, mesmo sem dominar os detalhes finais. A dona simpática do lugar lhe entregou uma garrafa de água, pois Rika estava nervosa, mas ao mesmo tempo satisfeita por conseguir focar em algo que não fosse a confissão do Takuya. Rika relembrou de quando contou a ele sobre seu medo de que o amor simplesmente desaparecesse, assim como aconteceu com seus pais.
Por isso, ela preferia viver sem criar muitas expectativas, embora soubesse que isso a tornava insegura. Logo depois trouxeram o vaso que Rika havia feito, e ela ficou surpresa com o resultado. Disseram que estava muito bom para uma primeira tentativa e prometeram enviá-lo assim que esfriasse. Rika saiu do ateliê mais tranquila e, ao verificar o celular, viu uma mensagem de outro rapaz perguntando se ela gostaria de se encontrar no dia seguinte, acompanhada de um emoji sorridente. Rika começou a se arrumar, mas estava bastante ansiosa. Olhou-se no espelho, respirou fundo e saiu. Quase tropeçou no salto e, por coincidência, acabou ligando para Takuya sem querer. Enquanto aguardava sua carona, quem apareceu foi sua mãe. Rika ficou apreensiva, mas sua mãe, carregando várias sacolas, incluindo roupas para uma reunião, parecia bem calma. Rika pensou em pedir um conselho, mas hesitou. Sua mãe sugeriu que ela largasse o emprego atual e passasse a vender pacotes de viagem, já que ganharia mais dinheiro. Rika respondeu que estava satisfeita com sua situação, o que agradou sua mãe, mostrando que ela estava tomando suas próprias decisões. Rika sempre admirou a mãe, que foi uma grande batalhadora. Enquanto a mãe falava, Rika se pegava lembrando de como se distraía facilmente até com um simples mapa. De repente, sua mãe perguntou se ela não pensava em se casar. Rika, sem graça, disse que não. A mãe então comentou que já havia cometido erros no próprio casamento e que Rika deveria escolher bem alguém de boa aparência, se possível. Nesse momento, Takuya tentou ligar, mas o celular de Rika estava no silencioso. Isso o deixou frustrado, completamente desanimado e sem esperança. Logo depois ele recebeu uma ligação, mas era apenas da veterinária, sem relação alguma com o que esperava. Enquanto isso, Rika, após se despedir da mãe e refletir sobre aquela energia leve e positiva, finalmente olhou o celular e percebeu as chamadas perdidas de Takuya. No trem, começou a se perguntar o que ele via nela. Sendo realista, qualquer um saberia a resposta. Rika lembrou de quando ignorou outro rapaz durante uma viagem, deixando-o no vácuo, mas agora era diferente. Decidida, Rika foi até a casa de Takuya para dar sua resposta. Ao chegar, sem rodeios, disse um sim, direto, sem explicações. Takuya, confuso, respondeu que sim também, mas ficou completamente paralisado quando ela foi embora logo em seguida, sem esclarecer nada. No domingo, Takuya seguiu as instruções de Rika e foi até a estação de Amura, com 1000 pensamentos na cabeça. Ele se perguntava se aquilo era uma resposta à sua declaração ou se havia algo mais por trás. Em vez de escolher um lugar comum, Rika apareceu dizendo que iriam visitar a represa de Itamugawa. Ela ainda comentou que, se ele não gostasse, poderia ir embora quando quisesse. Tudo aquilo fazia parte do plano de Rika. Ela havia decidido ser totalmente ela mesma, mostrar quem realmente era, acreditando que assim Takuya perderia o interesse. Enquanto isso, ele ainda tentava entender a situação, mas decidiu relaxar e aproveitar o momento. Durante o caminho, ele perguntou por que ela havia escolhido aquele lugar. Rika confessou que tinha visto a represa em um programa de TV e que adorava explorar locais mostrados nesses programas em seus dias livres. Também admitiu ser fã de documentários e do apresentador Pedro Bial. Para sua surpresa, Takuya disse que também já havia assistido ao programa e que o achava interessante. Rika ficou sem palavras. Ela esperava que ele achasse aquilo estranho ou entediante, mas ele achou incrível. Isso a fez olhar para ele de forma diferente, embora tenha se afastado logo depois, incomodada com o que estava sentindo. O passeio continuou. Eles passaram por um rio, depois por um lago, e Rika não conseguia esconder a felicidade. Takuya, ao vê-la tão animada, ficou encantado. Continuaram caminhando até chegarem a um mirante com uma vista linda do Monte Fuji. Ele tentou mostrar para Rika, mas ela mantinha certa distância, tentando se lembrar do plano inicial. De repente, sua barriga roncou, quebrando um pouco o clima. Takuya sugeriu que fossem a um restaurante próximo, mas Rika, prática como sempre, tirou um pacote de biscoitos da bolsa e entregou a ele sem dizer nada. Takuya ficou tocado, achando que ela havia levado aquilo pensando nele. Eles continuaram explorando a região até chegarem ao aqueduto da represa. Rika, encantada, começou a refletir sobre como aquela construção havia melhorado a vida das pessoas dali. Takuya, atento, concordou imediatamente. Isso a pegou de surpresa, deixando-a envergonhada com o rosto vermelho. Ela havia se envolvido tanto na conversa que quase esqueceu do plano de afastá-lo. Meio sem jeito, disse que ele poderia ir embora se quisesse. Takuya, decidido, resolveu encarar a situação. Depois de tudo o que haviam conversado, Rika, nervosa, disse que precisava falar algo importante. Ela revelou que havia aceitado um pedido de transferência para o Alasca com a intenção de se afastar dele. Disse que fazia isso por medo de se decepcionar ou acabar decepcionando-o. Takuya ficou visivelmente abalado, mas respeitou a decisão. Rika, por sua vez, tentava conter as lágrimas, convencendo-se de que estava fazendo a escolha certa. Enquanto ela falava, Takuya lembrou de como sempre evitou riscos na vida. Mas, dessa vez, ele decidiu não deixar o medo vencer. Sem pensar muito, segurou a mão de Rika e olhou firmemente em seus olhos.
Ambos hesitaram por um instante, dividindo aquele momento de coragem e nervosismo. Então, no impulso, se aproximaram e trocaram um beijo intenso. Depois do beijo, ficaram parados, sem saber como reagir ao que havia acontecido. Rika, completamente corada, pediu um tempo para se recompor. Em seguida, sugeriu que parassem para pensar com calma em tudo aquilo e entender onde, afinal, estavam se metendo. Afinal, no início, eles nem eram amigos. E agora, bem, chegaram a fingir um casamento e estavam ali, se beijando em meio a uma verdadeira confusão de sentimentos. Rika se perguntava como tinham chegado àquele ponto. Takuya, ainda meio perdido, também não sabia responder. Depois disso, Rika entregou a guia cheia de anotações e decidiu voltar para casa, dizendo antes de sair que não estava brava nem nada. Takuya ficou surpreso com o quanto ela parecia tranquila, diferente dele, que estava literalmente morrendo de vergonha. Quando chegou em casa, Rika desabou. Toda a emoção veio à tona como um vulcão em erupção. Assim que lembrava do beijo, ficava completamente vermelha e se enrolava toda. No fundo, sabia que precisava pensar melhor sobre tudo. No dia seguinte, na empresa, Rika e Takuya se encontraram na entrada e o clima entre eles estava estranho, pesado. Nenhum dos dois sabia como agir, mas Zomi apareceu de forma casual, quebrando o gelo e fazendo piada com o clima entre os pombinhos. Durante o expediente, tanto Rika quanto Takuya não conseguiam parar de pensar no beijo. Sempre que se olhavam, surgia um silêncio constrangedor, com os dois corados. Era difícil até se concentrar no trabalho. De repente, Zaku chamou os dois para conversar. Rika e Takuya já se prepararam para o pior, imaginando que tinham sido descobertos. Porém, para surpresa deles, o assunto era outro. A empresa estava iniciando um projeto online chamado Nossa Vida Satisfatória na JTC. Como eles teoricamente moravam juntos por causa da mentira, foram escolhidos para escrever um diário mostrando como era viver e trabalhar felizes como casal. Na hora do almoço, os dois se encontraram para discutir o que fariam. Rika, desconfiada, achava estranho o quanto Zaku parecia certa de que eles viviam juntos. Para Takuya, isso só confirmava que alguém estava observando os dois, ainda mais depois das ligações estranhas que já tinham recebido. Rika percebeu que a mentira estava saindo completamente do controle. Eles não sabiam quais seriam as consequências de realmente passarem a viver juntos, muito menos expor tudo em um blog. Ela até anotou na mão para manter a calma, mas a situação estava ficando complicada. No meio disso, Rika sugeriu novamente encerrar a farsa de vez. Takuya, porém, foi firme. Disse que não desistiria dela e que não deixaria que ela simplesmente fugisse. Com confiança, afirmou que deveriam aceitar o projeto juntos e que ficaria ao lado dela. Rika ficou surpresa, mas no fundo, se sentiu grata por ele não ter desistido. Respirando fundo, acabou admitindo que também achava melhor aceitar o projeto. Em seu dia de folga, Rika foi fazer uma de suas tradicionais explorações. Enquanto caminhava, refletiu sobre tudo o que ela e Takuya já tinham passado juntos. Os problemas, os momentos bons e até o beijo. Mesmo sem entender completamente seus sentimentos e pensando que tudo poderia dar errado, decidiu que valia a pena tentar. Afinal, desde que o conheceu, Takuya nunca desistiu dela. Determinada, foi até a casa dele. Takuya estava alimentando o gato Kama e parecia inquieto, convencido de que seria rejeitado, já que 5 dias haviam se passado desde a última conversa. Mas quando Rika tocou a campainha, ele foi surpreendido. Rika anunciou que aceitava fazer o blog juntos e, para provar que falava sério, trouxe uma guia chamada Plano para não meter os pés pelas mãos. Bem do jeito dela, organizada, já tinha até preparado um cronograma de como tudo funcionaria. Antes de começar, Rika estabeleceu 3 regras básicas para a convivência: evitar atitudes grosseiras, priorizar os sentimentos um do outro e, a mais curiosa, levantar a mão antes de fazer qualquer coisa, até mesmo no trabalho. Parecia estranho, mas ela acreditava que ajudaria a evitar conflitos. Ao discutirem os planos, Rika sugeriu que o apartamento de Takuya seria o melhor lugar para continuar o projeto, já que não queria tirar o gato do ambiente. Takuya, por outro lado, insistiu em dividir os custos para não sobrecarregá-la, o que acabou gerando uma discussão. Os dois terminaram exaustos só de levantar a mão tantas vezes tentando chegar a um acordo. No fim, Rika improvisou e montou uma barraca de acampamento perto da janela do apartamento para não atrapalhar Takuya e Kama. Enquanto ela organizava tudo, Takuya saiu para fazer compras, ainda inquieto e pensando no beijo, preocupado com o que poderia acontecer dali em diante. Rika, por sua vez, começou a se arrepender da ideia da barraca, já que ela ocupava quase todo o espaço. Foi então que Kama apareceu. Rika ficou completamente tensa, afinal o gato era praticamente o dono do lugar. Ele se aproximou, cheirou e esfregou o rosto na perna dela. Missão cumprida, Kama aprovou. Takuya voltou das compras e se ofereceu para preparar o jantar. Rika ficou sem graça.
Mesmo tentando impor limites para não perder o controle da situação, Takuya insistia em cuidar dela, o que a deixava ainda mais desconcertada. Percebendo isso, ele disse que não a obrigaria a comer se ela não quisesse, mas Rika logo explicou que não era isso. Takuya então, como um verdadeiro chefe inspirado, preparou um jantar digno de programa culinário, deixando Rika impressionada. Ao provar, ela ficou encantada e não resistiu em perguntar como ele conseguia cozinhar tão bem. Orgulhoso, Takuya mostrou sua coleção de temperos que reunia durante suas viagens. Rika não conseguiu evitar achá-lo fofo, embora tentasse manter a compostura. Depois do jantar, Rika se ofereceu para lavar a louça. Enquanto fazia isso, percebeu que precisava ir ao banheiro e escovar os dentes. Em vez de pedir algo emprestado, decidiu ir rapidamente até sua própria casa e voltar. Sem avisar. Ao chegar lá, percebeu que morar juntos não seria nada fácil. Voltou rapidamente para o apartamento de Takuya, tentando disfarçar que tinha saído. Assim que chegou, Takuya, educado, perguntou se ela queria tomar banho primeiro. Rika travou. Com toda a correria, percebeu que tinha esquecido de fazer isso em casa. Sem saber o que fazer, ficou completamente sem reação, enquanto Takuya, confuso, achava que tinha dito algo errado. Só depois ele se deu conta de que acabaria tendo que usar o banheiro dela, e isso o deixou nervoso. Por sua vez, Rika encontrou uma solução rápida: usar um banheiro público próximo. Eles passaram em uma loja, e Rika finalmente conseguiu relaxar com um banho. Quando saiu, achou que Takuya já tinha ido embora, mas lá estava ele, encostado em um poste esperando por ela. Ele disse que não podia ir sem ela, o que deixou os dois completamente corados. Takuya ficou encantado ao ver Rika ainda mais bonita, enquanto ela se sentiu feliz ao perceber o esforço e o interesse sincero dele. Quase deram as mãos, mas o clima era carregado de vergonha, e nenhum dos dois teve coragem. Quando chegaram ao apartamento, a tensão ainda estava no ar. Ambos decidiram se deitar, mas como esperado, ninguém conseguiu dormir. Após trocarem algumas mensagens pelo celular, Rika saiu da barraca porque estava com muito calor. Takuya estava na mesma situação, então os dois foram para a sacada. Ali, começaram a compartilhar seus pensamentos. Aos poucos perceberam o quanto o romance podia ser complicado, especialmente porque o casamento de mentirinha estava parecendo cada vez mais real. Depois disso, apresentaram o blog para Zako, que ficou encantada com o trabalho deles. Ao final da reunião, pediu que continuassem daquele jeito por mais um mês. O que eles não sabiam era que Zako estava sendo pressionada. Na verdade, ela já sabia que o casamento era falso e queria testar o quanto eles estavam realmente comprometidos, pois precisava decidir quem seria transferido para o Alasca. Enquanto isso, surgiram rumores de que Home seria o escolhido para a transferência. Isso deixou todos na empresa pensativos, e alguns até começaram a planejar uma despedida. Takuya e Rika ficaram surpresos ao ouvir sobre Home. Ao ver o colega tão desanimado, Takuya começou a se sentir culpado. Afinal, a mentira dele estava afetando outras pessoas. No apartamento, Rika perguntou se ele acreditava nos rumores, mas Takuya evitou o assunto, claramente incomodado. Naquela noite, ele quase não conseguiu dormir. Assim como Rika, estava lidando com um conflito interno. Será que tudo aquilo estava errado? Na manhã seguinte, Takuya decidiu que não podia mais continuar com a mentira. Foi até Zako disposto a confessar tudo. Porém, quando a viu, travou. Lembrou de uma história da infância, quando gastou dinheiro escondido com doces e, ao ser descoberto, tentou esconder, mas acabou chorando e confessando. Anos depois, o mesmo medo de encarar a verdade ainda o paralisava, mas, dessa vez, ele conseguiu falar. Takuya confessou tudo. O casamento era falso e havia sido inventado para evitar a transferência. Arrependido, chegou a se oferecer como voluntário para ir ao Alasca. Para sua surpresa, Zako revelou que já sabia de tudo. Rika já havia se confessado antes e também se oferecido para ir. Mesmo assim, Zako não ficou brava. Pelo contrário, elogiou a coragem dos dois e reconheceu que a situação devia ter sido difícil. Ela então revelou que a decisão sobre a transferência já havia sido tomada e que ela mesma iria para o Alasca. Antes que pudessem protestar, encerrou a conversa e mandou que voltassem ao trabalho. Mesmo aliviados por finalmente terem contado a verdade, Takuya e Rika não conseguiam se sentir bem. Mais tarde, descobriram que Zako queria que os dois a acompanhassem em um último passeio antes da despedida. Eles tentaram convencê-la a desistir, dizendo que não era justo, mas Zako, como sempre, manteve sua decisão. Explicou que sempre amou viajar e que cada experiência trouxe emoção à sua vida. Apesar de ser feliz no casamento e no trabalho, estava cansada da rotina e queria viver algo novo. Seu marido, embora triste, apoiou sua escolha. Naquela noite, Takuya e Rika voltaram para casa e finalmente tiraram os anéis. Conversaram sobre não precisarem mais fingir e reconheceram que aquela fase havia chegado ao fim. Decidiram nunca mais mentir, já que isso só trouxe complicações. Também começaram a planejar como contariam a verdade para familiares e amigos e dividiram as coisas que haviam comprado para o blog.
Rika comentou que tudo parecia um sonho. Enquanto se desfaziam dos objetos, os dois estavam abatidos, refletindo sobre tudo o que passaram. Rika se despediu e seguiu para a estação de trem, enquanto Takuya voltou para casa. No caminho, Rika começou a chorar. Takuya, lembrando das palavras de Zako sobre novas experiências, correu atrás dela. Rika ficou surpresa ao vê-lo tão determinado. Com coragem, Takuya perguntou se ela queria tentar de verdade. Emocionada, Rika respondeu que sim. Os dois começaram a falar com entusiasmo, dizendo que, mesmo tendo começado com uma mentira, nada impedia que aquilo se tornasse real. Rika, insegura, perguntou se Takuya realmente gostava dela, achando estranho que alguém como ele se interessasse por alguém com baixa autoestima. Takuya respondeu imediatamente que sim. Ao perceberem que os sentimentos eram correspondidos, os dois ficaram vermelhos. Takuya então a levou ao lugar onde haviam se beijado pela primeira vez, e mesmo nervoso, fez um pedido de casamento como deveria ser. Depois disso, decidiram contar a verdade aos colegas, pedindo desculpas pela mentira e anunciando que agora iriam se casar de verdade. Todos ficaram confusos, mas Homem se emocionou, enquanto outros nem sabiam como reagir. Em casa, Takuya recebeu outra ligação misteriosa de alguém que o parabenizou pelo noivado. Ele agradeceu e desligou. Rika, por sua vez, enviou uma mensagem pedindo ajuda com compras. Takuya foi encontrá-la na estação e, ao se verem, os dois ficaram emocionados, como no primeiro encontro. Eles passaram por uma cafeteria e ficaram conversando por mais de 1 hora, aproveitando a companhia um do outro. No caminho de volta, pensavam nas coisas que o outro gostava. Rika, nervosa, ofereceu sua mão, e Takuya a segurou com segurança. A notícia do casamento logo se espalhou entre familiares e amigos. No dia seguinte, Rika passou no apartamento de Takuya para irem juntos ao trabalho, dando um beijo de bom dia. E assim termina a primeira temporada. Se você chegou até aqui, comente a palavra secreta casamento que eu te dou um coração, já que você faz parte do grupo que acompanhou tudo até o fim. E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso ajuda demais. Sem mais delongas, o Tio Rock fica por aqui